Santana, fisioterapeuta, minha amiga, especializada em saúde do sono, sócia da Adapt Care, tem um programa chamado Passos, que a doutora... você não sabe. Doutora Lidiane Santana tem uma ferramenta de avaliação de pisadas e construção de palmilhas. Aí isso vai ser um outro podcast, a gente vai falar sobre isso, sobre corridas, não custa... a gente repetir que o doutor Bruno Canto, doutor Bruno Macedo, eu também sou corredor, e a gente vai falar sobre pisadas, vai falar sobre ergonomia, sobre testes ergométricos, VO2 máximo, mas o programa hoje seria sobre sono. E a gente tem dados alarmantes, doutora Lidiane, como a Organização Mundial de Saúde nos mostra que cerca de 45% da população mundial apresenta algum tipo de distúrbio do sono. No Brasil, por exemplo, mais de 70 milhões de pessoas sofrem com insônia e o dado é horrível. Em cada 2 pessoas, uma não dorme adequadamente. Então, se eu durmo, tu tá com insônia. Doutora Lidiane... Dormi bem pra caramba. Doutora Lidiane Santana, como é que você define o sono saudável? Quais são os principais pilares que garantem sua qualidade? Seja muito bem-vindo ao Cada Passo Conta. Ai, muito obrigada. Eu estava aqui assistindo e babando pela conversa de vocês. E como a gente está sempre incorrendo no básico, que é a real diferença na vida, né? Então, a gente está falando agora de diabetes, de pé diabético. E a gente entende cada vez mais que os pilares, né? Vocês começaram falando assim, quem trata diabetes não é um cara só. E aí nunca vai ser um de nós o responsável por uma mudança de comportamento, que no final vai ser o responsável efetivo por um sono de qualidade, por uma vida de qualidade. Então, falar em sono de qualidade é falar de alimentação, é falar de atividade física, é falar de paz, né? A gente tem visto artigos correlacionando também com religiosidade, com práticas de saúde mental. Saúde mental está muito na moda, inclusive, porque a gente tem levado uma vida de nuances de muito estresse, de muita desregulação. E aí, sono de qualidade precisa de regular. E para regular, a gente precisa organizar a vida. Recentemente a gente teve o Brasileiro de Sono, né? E aí a gente vê como essa junção de atitudes é que no final das contas vão trazer esse sono de qualidade. Então, tecnicamente seria, primeiro entender que esses indivíduos são diferentes. Então, hoje a gente tem assim, a gente vai conversar e fala assim, como é seu sono? Aí fala assim, olha, já fui no Google, já fiz tudo de higiene do sono. Tudo que tinha para fazer de higiene do sono. Eu escuto música, eu uso pijama. E aí eu tô tomando chá. Diz que é bom o chá de camomila. Mungu também é bom, né? Calma. Vamos lá, excesso de informação aí, né? Pegar assim, vocês estavam falando de dicas aqui, seria ótimo. Pegar dicas de 5 dicas para ter um sono perfeito, né? Um sono restaurador. Isso aí. E aí a gente primeiro entende que cada indivíduo é um indivíduo, né? E essa construção de sono vem cada vez mais discutir fenótipo de sono. Então, hoje a gente tem 5 fenótipos em que o primeiro é aquele indivíduo que precisa de 8 horas, por pelo menos 6 noites, e que é a grande parte da população e que cada vez menos corresponde a essa expectativa. Cada vez menos. Não é? E aí a gente tem até o 5º fenótipo, que seria aquele indivíduo que tem a noite tumultuada, um sono escasso e de curta duração. E partido, né? E aí a gente não tem como a gente organizar a vida do primeiro na mesma proporção da vida do último. Aí a gente classifica, aí tem várias classificações. A gente também tem o dormidor curto e o dormidor longo. Então, tem indivíduos que o impacto de dormir 4 horas é muito maior do que um indivíduo que precisa, que é um dormidor curto, que tem um tempo de necessidade menor. Esses dormidores curtos na população têm um percentual menor. A gente está falando de menos de 30% da população. Mas eles existem. E eles são mais felizes numa sociedade louca, acelerada, veloz. Sim. Mas então o dormidor longo precisaria de 10 horas, né? Imagine esse sujeito plantonista, né, trabalhando com uma família, com filho. Esse sujeito, em geral, ele vai ter um sofrimento de sono maior. Certo. E aí a gente tem, além do fenótipo, além dessa classificação de curtos, longos, enfim, diferentes, a gente tem os matutinos, os vespertinos e os indiferentes. Nesse caso, os felizes são os indiferentes, que dormem aí, tanto se dorme mais cedo, se dorme mais tarde, vão ficar bem, contanto que corresponda a uma média de horas. Eu sou uma pessoa,
Ontem à noite, Cláudio passou um WhatsApp para mim, tudo certo amanhã? Eu falei, essa hora, a minha alma não está mais no corpo, porque eu sou uma matutina, né, clássica. Então, passou das 10, 11 horas e eu já não tô legal. Imagina eu sendo plantonista. Nossa. Para quem chegou agora, a gente tá no podcast, cada passo conta, porque tem gente que acessou agora, né? Estamos aqui com o fisiologista Cláudio Barnabé, com meu amigo cirurgião vascular, doutor Bruno Canto, e com a fisioterapeuta especializada aqui em sono, a doutora Lidiane. Doutora, aí eu vou aproveitar já para puxar deve acontecer com você também em consultório, né? Quando a gente vai falar do sono com o paciente, muitas vezes a primeira reação do paciente, porque uma coisa básica, né, de fisiologia básica virou um artigo de luxo, né? Então, por exemplo, comer na mesa virou um artigo de luxo. Dormir 7 horas, quando a gente fala para o paciente dormir 7 horas, ele fala, Piada. peraí, você quer que eu durma 7 horas, que seja de qualidade, quer que eu coma sentado à mesa? Não, isso aqui é impossível. Você recebe esse tipo de reação assim? Demais, não, fale alguma coisa que seja fácil de fazer, porque é brincadeira, né? Porque a gente tem uma cultura de que sono é perder tempo. Quanto menos quanto menos a gente dorme, mais eu estou, entre aspas, aproveitando o meu tempo. E a gente percebe isso, Bruno, inclusive nas crianças. Aquelas crianças que têm um nível de ansiedade maior para estar com pais que têm uma rotina extenuante de trabalho e que chegam cada vez mais tarde em casa, são as crianças que estão aprendendo hoje que dormir menos é aproveitar mais. Porque aí ele fala, vou dormir mais tarde, porque assim eu vou estar mais tempo com... Isso é uma mensagem silenciosa, né? É uma mensagem plantada que quando a pessoa chega lá na frente, ela nem sabe por que ela pensa, né, daquela forma. E aí são os adultos insones do futuro. Eu fico imaginando assim, como leigo, né? Estou aqui aprendendo mais do que nunca nessa roda aqui, nessa mesa. Eu acho que o que pesa mais, eu não sei se eu estou certo, tá? Mas eu acho que talvez o que pese mais aí é a parte emocional do sono. Demais. Porque assim, o que a gente vê hoje de ansiedade nessas crianças, a demanda nessas crianças, pais que dão celulares para as crianças, essas crianças não têm maturidade de ligar o telefone à noite, eles vão ficar até tarde da noite no telefone. E às vezes o pai nem sabe, a mãe nem sabe que a criança está com o telefone, está dormindo às 11, meia-noite, 1 hora da manhã, e o pai e a mãe estão dormindo no outro quarto, e as crianças estão no quarto delas com o telefone. Então, assim, isso gera realmente, eu acho que um grau de ansiedade. E o que se vê na internet é tão, vamos dizer assim, prejudicial para a saúde, porque a gente sabe que muitas coisas que a gente vê na internet, claramente ali são mentiras, né? São falácias, são mentiras, são realidades criadas para mostrar uma inverdade, não é uma rotina que não é verdadeira. Só que a gente sabe disso, né? Qual é o grau de que vocês ficam afetados com o Instagram de alguém viajando ou com zero, né? Eu não me afeto absolutamente nada, mas isso é a gente, né? E uma criança, como é que cria isso? E uma criança que está usando isso para não dormir à noite. Então, acho que a ansiedade, eu acho que é o foco principal, eu acho que é a base de um sono inconstante ou um sono curto, né? Um sono que não restaura. Eu faço parte de um projeto de sono infantil em escolas. Como chama o projeto? Bicho preguiça. E aí a gente... Às vezes eu fico assim... Ainda ontem a gente viu uma criança com um transtorno de ansiedade generalizada. Eu confesso que esse projeto começou em 2017. De lá para cá, eu tenho visto coisas que fogem ao que a gente vê em livro, quando a gente vai, sabe, aos compêndios, às definições de associações internacionais, nacionais, enfim. E aí, você falou de estimulação de tela, né? E aí a gente associa com luz, com estímulo demais. Essas crianças, elas estão vivendo a vida que a gente está selecionando, que a gente está absorvendo. Também não estou julgando ninguém, porque às vezes o ritmo é maior do que nós próprios podemos organizar. E aí, a repercussão emocional vem. E a gente senta para conversar, a gente acompanha os pais, acompanha os alunos com um protocolo de sala de aula com suporte às professoras e está à disposição para os pais. Quando a gente percebe alguma coisa, a gente conversa com os pais. Comportamental, em mais de 90%. E aí eu já estou fazendo assim, psicóloga, vamos para reunião com o pai e tal, porque ela acaba sendo importante de dizer assim, e ela é muito
acessível, né? Então, de falar, olha, mas então é com você, né? O problema não é bem com o menino. E eu lá, assim, em plena. Mas é sobre isso, é sobre emocional, é sobre comportamento. E isso está estourando absurdamente, somado à neuroatipia, neurodivergência, né? Uma fatia grande aí da população. A gente tem que se preparar para uma sociedade que precisa absorver tudo isso daqui a pouquíssimo tempo. Ô, Lidiane, me diz uma coisa, quais são os principais distúrbios do sono que você destacaria hoje? O que é que a gente tem como os principais e quais são efetivamente os grandes distúrbios do sono? Tá. A gente tem insônia como a bola da vez, inclusive por essas questões emocionais. A apneia do sono, cada vez mais crescente. A gente fala que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo tem apneia. Traduz a apneia do sono, por favor, Lidiane. Vamos lá. A apneia do sono, se a gente falar de forma bem objetiva, é parar de respirar dormindo. Eu posso ter essa apneia por uma função obstrutiva. Então, tem uma via aérea ali que colaba, que fecha e não permite que o ar passe. E eu posso ter essa parada porque existe uma falta de comunicação do meu sistema nervoso central com o meu sistema respiratório. Então, alguém não mandou alguém fazer o que tinha que fazer e por tabela, alguém não fez. E aí eu tenho a apneia também. Porém, a apneia obstrutiva é muito mais comum, incidente, prevalente, e a gente percebe, o tratamento das duas, em geral, o padrão ouro, ainda é o CPAP, associado a outras terapias, como fono, odontologia do sono, mas a gente tem tido um crescente. E aí a gente volta pro estilo de vida. Porque na apneia, além da genética e da idade, porque eu preciso, né, eu envelheço e aí eu tenho uma alteração de tônus, uma alteração metabólica, eu tenho um acúmulo de gordura naquela região de via aérea superior, mas eu também tenho o sedentarismo, o estresse. Eu trabalho com sono há 17 anos. Então, há 17 anos atrás, os pacientes eram obesos, né, tinha um perfil anatômico, aquele queixinho, o pescoço largo. Hoje, antes de ontem, a gente recebeu um atleta magro, e aí até para a gente explicar a gênese do problema para ele. Sem o fenótipo clássico de um paciente braquicefálico com o pescoço grosso e o paciente fazendo a apneia. Mas extremamente estressado. Aí a gente volta para o comportamento, a gente volta para a emoção. Esse é um negócio muito curioso, gente, porque é o seguinte, como ela fala em fenótipo, hoje está muito na moda a TRT, a famigerada terapia de reposição de testosterona. Sim. Quando, na verdade, na grande maioria, a maioria avassaladora das vezes, isso é absolutamente desnecessário. Isso entra como doping, de verdade. Então, é uma perna que alguém lá quer prescrever testosterona. Então, no meu consultório acontece muito. O paciente chega e reclama de libido. E quando eu não toco nesse assunto, ele fala assim, doutor, e essa minha testosterona aí? Então, quando a gente vai buscar os distúrbios do sono, o indivíduo tem demora a dormir, sonolência diurna excessiva, numa ferramenta propedêutica que a gente usa, que é o protocolo de Epworth. O cara marca mais de 20 pontos, quando acima de 10 pontos já é uma sonolência excessiva, o cara marca 21 pontos. Nossa. Aí esse sujeito tem dificuldade para dormir, o sujeito ronca absurdamente, você faz uma polissonografia tipo 4, tipo Biologix, que é um aparelhinho no dedo, um oxímetro de alta resolução, e você faz isso em casa, sem muitos fios, e você já pega uma apneia, um índice de dessaturação de oxigênio, que é quando você deixa de oxigenar abaixo de 90%, então você tem uma carga hipóxica muito alta, e o indivíduo, você muitas vezes muda esse estilo de vida, aumenta a prática de exercícios físicos, melhora a alimentação desse indivíduo, e essa testosterona volta a subir, ele começa a reagir novamente, quando na verdade o problema estava na apneia obstrutiva ou numa má qualidade do sono. Né? E também, né, Claudinho, quando a gente fala em libido, ela tem tantos fatores. O libido, velho, é o resultado final de várias situações. Pois é, várias situações, e as pessoas costumam colocar como uma solução, né? Uma coisa que eu acho importante, Bruno, uma coisa que eu acho importante, Lidiane, é que você que tem essa especialidade com crianças, inclusive, eu quero que você fale sobre o quadro clínico na criança, ainda onde eu tive a oportunidade de falar para uma nutricionista mãe, que tinha uma clínica muito característica. Eu quero que você explique para a população que está nos assistindo agora, por que é que no adulto essa manifestação clínica é uma sonolência excessiva durante o dia. O que é que acontece com a criança quando ele tem uma apneia obstrutiva, por exemplo? A gente tem que levar em consideração que no adulto eu tenho um quadro
pronto, né, metabólico, do ponto de vista de gênese hormonal, regulação, função. Numa criança, ela está formando, processando, né? Hoje a gente tem artigos que falam, inclusive, que crianças respiradores orais, por exemplo, que têm apneia do sono não tratadas, têm uma repercussão de desenvolvimento do sistema nervoso central em massa cinzenta e quantidade de neurônios diferente de crianças não tratadas, crianças que não correspondem, que não têm apneia do sono e não são respiradores orais. Então, neles, como grossamente falando, o buraco é mais embaixo, né? Porque eu vou estar tolhendo a capacidade dessa criança enquanto indivíduo para o resto da vida. E aí não só a capacidade intelectual, mas a capacidade cognitiva, de inter-relação. A gente tem crianças que têm falsos, entre aspas, né, diagnósticos, por exemplo, de TDAH, porque tem alteração. Um adulto, em geral, ele é sonolento, ele é letárgico, né, porque tem uma repercussão metabólica diferente. No caso deles, eles não sabem expressar e eles estão desregulados de forma importante. Então, eles têm um quadro de irritação, né? Eles vão se irritar, eles vão se comportar de forma histriônica, irritada, com educação. A gente fala, eu escuto muito, mal educado, etc. e tal, mas às vezes é a expressão da privação de sono que está acontecendo. Uhum. Então, em geral, insônia em criança não é comum. Eu tenho até medo, né? Porque tanta novidade agora de alteração do que a gente espera, mas em geral a insônia deles é comportamental. Então, é pela ansiedade de estar com um pai que não vê com frequência por conta da rotina de trabalho. É ansiedade porque tem alguma demanda na escola que ficou pendente. É aquela fase do pesadelo que vai para o quarto dos pais. Então, insônia infantil não é comum. E quando acontece, em geral, quase sempre, é reorganização comportamental. Já a apneia do sono, a gente tem, em geral, quando a gente tem uma desorganização de via aérea superior, um palato desproporcional, uma úvula, uma amígdala. Aí o otorrino tem uma expressão bem importante nessas situações, porque às vezes o otorrino entra, organiza aquela estrutura e a gente tem uma outra criança depois da cirurgia. E dificilmente, ainda bem, essas crianças precisam de CPAP, pensando no norte do que se espera. Lógico que a gente tem crianças que têm outras doenças associadas, aí a história é diferente. Mas pensando só na apneia, graças a Deus, a gente fala em geral de anatomia, e aí tem que ficar atento. A gente sempre fala assim, olha, não dicas, mas sinais clínicos. Olha aquela criança que, né, acorda com o travesseiro, que babou naquele travesseiro, tem saliva ali, aquela criança com a boquinha entreaberta, com sinal de olheira, né? Aquela criança que se comporta alternando letargia com irritação, e aí é repercussão escolar, e a gente vai para um mundo sem fim, porque aí, no final das contas, ela tem repercussão também, como a gente está falando de giro frontal e pré-frontal, de repercussão, a gente também fala que ela vai ter comprometimento de fala, e no final das contas de escrita, porque quem não fala corretamente também não escreve corretamente. Aí eu vou avançar um pouquinho, tá? De criança, vamos passar um pouquinho para adolescente, né? Eita. Eu sei que o trabalho de base... Pois é. Eu sei que o trabalho de base né, abordar ali, é importante ter um trabalho para criança, porque trabalhar na base para o futuro. Mas a gente tem aí os adolescentes, né? A gente vive uma mudança completamente, assim, social, né? A gente é de uma geração que viveu sem celular e depois e não sabemos mais viver sem. Sim. Né? Sair sem celular de casa, parece que a pessoa está nua, né? Então, é desesperador, inclusive, né? E a gente tem aí os adolescentes. Essa geração já é uma geração que nasceu com a presença dessas tecnologias, né? A gente vê vários adolescentes trancados, trocando o dia pela noite. Aí, quando as pessoas dizem isso em consultório, né? Não, meu filho troca o dia pela noite. Eu digo, não, porque de manhã ele não estuda e de tarde ele também não está no inglês, ele está trocando o dia pelo dia, não dormindo, não é o dia pela noite. Ele não é uma pessoa plantonista, sim, né? E que plantonista também não faz isso não, mas ele não é uma pessoa plantonista que dorme durante o dia para trabalhar à noite. Não, ele está acordado de noite e de dia. Sim. Tá? E aí, como é que... Eu sei que você deu logo ai meu Deus, quando eu falei de adolescente, né? Porque naturalmente é muito hormônio, independente das questões de sono, né? E a gente vê números alarmantes de ansiedade em adolescentes, depressão em adolescentes, suicídio em adolescentes e em uma classe nova, idosos, né? Também, mas tratando de adolescentes, a gente tem toda essa
esses números, e a gente não tem, assim, nenhum evento futuro previsível para que atenue essas curvas. As curvas estão aumentando e parecem que só caminham para isso, né? A gente tem duas coisas chamadas atraso de fase e avanço de fase, que são opostas nos adolescentes e nos idosos. Então, a gente tem aquele idoso que vai dormir às 5 horas da tarde e acorda 4 horas da manhã e diz assim, eu estou com insônia horrorosa, porque eu estou acordando antes das galinhas. Aí você pergunta, que horas você foi dormir? Aí, peraí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, você está dormindo 12 horas e está com insônia, né? E o adolescente, ao contrário, naturalmente, biologicamente, ele tem uma tendência de dormir mais tarde. E aí ele acha isso pouco e pega uma tela, né, um jogo, ele está falando, gente, um arquiteto onde eu moro projetou um quarto game, achando que é a coisa mais incrível do mundo. Então é uma cadeira linda, LEDs. Falei, gente, me ajuda, por favor. Eu vou bater nela. Uma mãe já me disse que tinha 12 LEDs no quarto do filho. Olha só isso. Tinha LED de CD-ROM, videogame, receptor de TV a cabo, o LED do ar-condicionado, e ela saiu contando que tinha 12 LEDs, que se você for ver e contar em lux, hoje agora no Congresso Brasileiro do Sono, estava se falando que iluminação de até 3 lux já atrapalha o sono. 3 lux é uma vela, e antigamente a gente dizia que isso não atrapalhava. Então ainda tem ar-condicionados hoje que tem aquela luz branca, que tem uma emissão de onda muito comprida, e isso fica aceso a noite inteira. Então alguns pacientes meus já botaram fitas adesivas, que a sugestão é... Eu, inclusive. E aí eu acompanho uma intervenção de uma psicóloga, uma criança com achados assim bem importantes em relação às doenças que você falou, depressão, etc e tal. E aí a mãe colocou uma câmera, porque ele ia dormir e falava, eu tenho insônia, a minha vida é um inferno, etc e tal, e ele escondia o celular. E aí lá para as tantas ele pegava o celular. E aí a psicóloga foi fazer a actimetria, e começou a observar que tinha contração muscular diferente. Falou assim, gente, isso não é perfil de sono, não, nem ele... Seu filho joga? E aí, assim, ela botou uma câmera e descobriu que ele estava... E que o real problema era o estímulo. Então, eu pego o biológico, jogo uma bomba em cima dele e pioro tudo isso. Só que aí eu tô jogando contra o biológico e tô gerando uma conta, que vai ser paga também mais na frente, né? E aí tudo é mais exacerbado quando a gente fala de adolescência. Com juros, pago com juros, né? Juros. Porque aí eu vou ter uma alteração que às vezes é permanente, né, de metabolismo. Ô Bruno Canto, a gente sabe que um sono de qualidade, o indivíduo tem que ter uma fisiologia adequada. Em algum momento, na medicina da cirurgia vascular, complicações vasculares periféricas, isso pode ter alguma relação com o sono de má qualidade, uma parestesia, uma dor de membros inferiores? Isso é muito comum acontecer em distúrbio do sono? Claudinho, na verdade... está querendo saber se o sono pode causar algum problema desse? Não, ou se a complicação vascular periférica pode fazer o paciente sentir dor a ponto de... ou complicações. Cara, quando você tem as artérias das pernas obstruídas, o sangue não vai chegar aonde? No pé. Quando o sangue não chega no pé, como é que ele poderia chegar da forma melhor no pé? Se você botar o pé para baixo. Gravidade. Então, pacientes que são críticos, pacientes que estão sofrendo com isquemia crítica dos membros inferiores, eles dormem sentados, cara. É deprimente. Você vê as pessoas deitadas na cama torto, a pé para baixo ou dormindo sentado. É um sono extremamente angustiante para quem está vendo ou para quem até está ouvindo ele contar. Às vezes eu chego no Getúlio Vargas, né? Eu trabalho no Getúlio Vargas, e eu vejo às vezes os pacientes que estão com isquemia crítica, aquelas vozinhas, os velhinhos, com a perna para baixo, aquele pé ali, sabe, inchado pela gravidade, porque ele não consegue botar para cima, que dói mais. Cara, é terrível. O sono desses caras aí é algo eu acho que ele venderia uma casa para dormir. Ô Bruno, tu tá falando de edema de tornozelo? Tá falando daquele pé inchaço? Tá falando de líquido, linfa, linfedema? Eu tô falando, não é o linfedema ainda. Não é o linfedema, não é o edema de estase, aquele edema venoso ou aquele edema de linfa. É o edema na verdade é o edema pela gravidade, né? Até poderia dizer por estase, mas é pela gravidade. É como se o paciente ele passasse o tempo todo, 24 horas do dia em pé.
Porque ele dorme com a perna para baixo. Para causar Entendeu? conforto? Para o sangue chegar um pouquinho mais, pelo que a gravidade ajuda o sangue a descer. Quando não chega, causa dor? É isso? Quando chega, causa dor. Né? É como se fosse uma dor de isquemia, de angina. Né? O que é angina no coração? É a falta de sangue, é a falta de oxigênio. Aquela isquemia ali localizada. Então o paciente sente dor, aquela célula miocárdica, ela está sofrendo, né? Ela tem déficit de oxigênio, ela vai morrer e aí dá a dor. Então a dor do pé é como se fosse uma angina no coração. É a mesma coisa. A fisiologia é a mesma, exatamente a mesma. Qual seria o tratamento nesse caso, Bruno? Revascularização. Pacientes que não têm sangue no pé, a gente precisa mandar o sangue para o pé de alguma forma. Seja por uma angioplastia, seja com uma ponte safena. A gente faz ponte safena para as pernas. Porque ponte safena, na verdade, nada mais é do que você pegar uma artéria que tem sangue, usar a safena como uma ponte e levar sangue até onde não está chegando o sangue. Então é uma ponte que veio a safena. Pode ser feito no coração, pode ser feito na perna, pode ser feito no abdômen, no braço. Então, mas tem que levar sangue. Ou leva sangue com angioplastia ou com ponte safena. Logicamente, hoje em dia, com tecnologia, né, com a melhora dos equipamentos, dos stents, dos balões, dos dispositivos de angioplastia, hoje a gente consegue fazer muito mais angioplastia do que as pontes safenas. São cirurgias muito mais demoradas, são cirurgias com mais morbidade, o paciente demora mais no hospital, sangra mais, consome mais, risco de infecção. Então as angioplastias a gente faz muito mais hoje. Maravilha. Antes de soltar o comercial, né, que já está chegando na hora, eu queria fazer uma pergunta para você, Claudinho. Você que está em diversos congressos, faz parte de diversas sociedades relacionadas ao sono e que também gosta muito. O que é que tem de tecnologia hoje para monitorar o sono? E se tem alguma tecnologia para melhorar o sono? Essa pergunta é maravilhosa. Primeiro, a gente precisa falar sobre o fenômeno que está acontecendo agora, que é o fenômeno da ortossonia. Ou seja, além dos distúrbios do sono, como a gente chama de parassônias ou parassonia, como queira, que é o terror noturno, a paralisia noturna, a síndrome das pernas inquietas, os movimentos exagerados das pernas, a gente tem agora um fenômeno chamado ortossonia. Esses equipamentos no braço, esses smartwatches, cada um com um algoritmo que o fabricante inventou, sem uma fundamentação científica, sem uma homologação relacionados aos padrões ouros, que são as polissonografias, está causando um fenômeno social chamado ortossonia. O indivíduo acorda e depois que ele abre o olho, a primeira coisa ele vai ver no dispositivo eletrônico se ele dormiu. Deixa eu ver se eu dormi. E o que é pior, alguns agora mais avançados se arvoram, os equipamentos, a mostrar as fases do sono. O sono é dividido em 4 fases, N1, N2, N3 e sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, e cada uma dessas fases tem um fundamento fisiológico específico. Como o Lidiane começou falando, a gente achava que sono era perder tempo, né? Sono tem razões específicas e fundamentos fisiológicos que você precisa ciclar de 4 a 6 vezes por noite. Quando dorme menos, não dá tempo. E também quando dorme acima de 10 horas, tem os outros problemas também. Então o que acontece com esse fenômeno que você me perguntou? Esses famigerados reloginhos ainda não têm homologação. Todos os anos no Congresso Brasileiro, até no Congresso Mundial, se discute. Os algoritmos estão chegando muito próximos, mas eu ainda não posso definir as fases do sono, senão por eletroencefalograma. Então o que acontece? O indivíduo vai ver se ele dormiu. E ele chega no consultório dizendo assim: olha para aqui, Claudina, eu não fiz sono REM, não. Eu não fiz sono profundo nenhum. Quando, na verdade, não tem homologação, não tem fundamento. Claudinho, mas quando fala que o algoritmo está chegando próximo, é próximo não das fases. Do padrão ouro. Não, está próximo do padrão ouro. Das fases também. Das fases. Por quê? Este ano já chegou aqui no Brasil e duas empresas já mostraram uma faixa, uma banda de testa, que com diminuição de eletrodos está chegando muito próximo nas fases do sono. E eu perguntei, eu vou poder ler o traçado eletroencefalográfico? Ele disse, não, ainda não. É um algoritmo próprio, ele já vem laudado para você dizer, aqui foi fase N1, N2, N3. Por que dessas fases? Eu vou deixar a doutora Lidiane responder. Mas isso é um fenômeno, Bruno. Então, quando você fala para diagnóstico, é um problema, esses microdispositivos nos relógios, porque o cara acorda achando que não dormiu, porque não tem. Primeiro, não é para ter sono profundo a noite inteira. Então, o sono profundo equivale ali, sono da teta. Acho que é menos do que isso. Na verdade, é 45% do seu. Deixa eu ver. 25% do sono total. Obrigado, Lidiane. 25% do sono total. Então, às vezes, ele fica querendo que seja sono profundo 100% do tempo. Então, assim, é porque 5% de N1, 45% de N2, 25% de N3 e 25% de sono REM. Então, ele não vai entender, fica causando esse fenômeno da ortossonia
E aí eu queria que a Lidiane falasse um pouco mais sobre essas fases do sono. Por muito tempo a gente falava assim, se não tiver sono REM, não tem sono de qualidade. Se não tivesse... A população entendeu isso, fez uma tradução que é assim, quanto mais sono REM, melhor. E quanto mais sono REM no começo da noite. E aí a gente vai entender que, por exemplo, um indivíduo que tem apneia do sono, ele é privado, quando ele vai dormir, ele já, às vezes ele entra imediatamente em sono REM, atropelando a latência, que é o tempo que ele deveria ter para chegar nesse sono, porque ele é privado. Então, isso não é bom, muito pelo contrário, né? É um sinal de que, opa, esse sono REM está no lugar errado. Explica a latência, Lidiane, por favor. Latência. Eu tenho um tempo médio, né? E aí isso varia de indivíduo para indivíduo, isso varia do ambiente que tá. Então, isso é um outro problema do diagnóstico, porque se esse indivíduo está dormindo no Instituto do Sono, por exemplo, necessariamente, quase sempre, a gente tem uma alteração de latência natural, não é porque ele tem alteração de latência, de tempo para conseguir dormir, de 20, 30 minutos ali, né, em média. É porque ele está dormindo fora de casa, em outra cama, com um monte de eletrodo em cima dele, isso vai alterar. Então, aumenta o comportamental, a ansiedade. A gente gira e fala da ansiedade e do comportamento. E aí, existe latência para tudo no sono. Esses intervalos de fases, né? Sono REM, sono não REM, e cada um deles tem seu papel, né? Tem o seu valor. Seja de regulação de hormônio, seja de... A conversa anterior foi sobre diabetes, a gente tem um monte de hormônio, né, que se desregula e que tem relação com a diabetes e com a endocrinologia durante o sono. Então, a gente vai ter grelina, leptina, DH, todos, vocês estavam falando das questões de sexualidade e de fertilidade também durante essas fases. A gente tem na fase N3 aí um momento importantíssimo de muito relaxamento físico, mas também de muito trabalho cerebral no sentido de fazer clearance, né, de higienização desse sistema nervoso central. A gente tem células da glia ativas lá fazendo faxina no cérebro, como a gente, quando quer explicar para os pacientes, fala. Cada vez mais, estudos relacionando a não realização dessas fases em tempo e distribuição corretas, com, por exemplo, associação à demência, Alzheimer. Então, a gente percebe que os distúrbios de sono, eles vão afetando de forma insidiosa todos os órgãos e sistemas e corroborando para uma tendência que eu já tenha, né, de patologia associada a não bons hábitos que eu tenho. E aí eu vou minando toda a qualidade de vida desse indivíduo. Mas eu preciso entender que essas fases cientificamente são comprovadas, são controladas e que esses dispositivos, não, como você falou, Cláudio, ainda não tem segurança para isso. Então, a grande maioria desses comportamentos aumenta a ansiedade do indivíduo mais do que o diagnóstico propriamente e a rotina de sono, né? Tem até uns aplicativos que, às vezes, a gente, em relação ao ronco, ajudam, porque a gente pede para baixar e observa, mas dependendo do comportamento do paciente, eu tenho até medo, porque também vai corroborar com o aumento de ansiedade. A gente tem uma pergunta aqui da nossa amiga Anne Barreto, né, jornalista, já esteve aqui no podcast. E vai voltar. E vai voltar, com certeza. Anne, um abraço para você. Ela perguntou aqui, por que uma noite bem dormida é tão importante para o organismo? Traduz. Veja bem, pergunta maravilhosa, né? A gente fala assim, sono é vida, né? Inclusive, a chamada, Dr. Bruno Canto falou assim, a gente vai falar sobre o sono dos sonhos, né? Vamos conversar sobre ter o sono dos sonhos. Então, quando a gente dorme bem, a gente vive melhor, né? Sono é longevidade e qualidade de vida, em resumo, né? O indivíduo é mais feliz quando dorme, o indivíduo é mais... Em tempos de cobranças sobre estética, o indivíduo é mais feliz, é mais magro, é mais belo, porque também tem regulação aí de GH, de aparência, né? Porque a pele fica melhor. Então... E não tem olheiras também, né? Essas olheiras. Eu prefiro me abster sobre essa parte das olheiras. Mas o indivíduo que dorme bem, ele vive melhor, vive mais, né? Porque a gente está cada vez mais acelerado e numa sociedade muito louca, mas a gente corre para viver mais, assim, é meio contrassenso, mas é sobre isso. Então, a gente quer viver mais e para viver mais, o ideal é que seja com qualidade. E que isso acontece quando a gente dorme bem, porque a gente vai regular hormônio, porque a gente vai ter mais qualidade de vida e o nosso corpo vai precisar fazer tudo que a gente precisa fazer quando está dormindo. E sono não é algo
parado, né? Sono é dinâmico demais, não é estático. E a gente, por muito tempo, relacionou sono a vou ali deitar para descansar. Talvez por isso Para a vida, né? por isso que a gente acha que é perda de tempo. E não é, né? A gente é dinâmico quando dorme para viver melhor. Vamos chamar o comercial? Consegue chamar agora, Dalton? No mundo em que vivemos, cheio de desafios e de coisas lindas para viver, nossos bens mais preciosos são saúde e tempo. Focada na plena recuperação de seus pacientes e na aceleração do retorno à vida que eles desejam, a Regenere une alta tecnologia na rápida cicatrização de feridas, tratamento completo com especialidades médicas, fisioterapia e cuidado humanizado, para de mãos dadas devolver o sorriso aos nossos pacientes. A Regenere está localizada no coração do Recife, conveniada a diversos planos de saúde. Ligue para 81-3877-6891 ou através do WhatsApp pelo número 819-8950-9797 e conheça nossos serviços. Meu nome é Daniela Arnaud, sou paciente do Dr. Cláudio já há alguns meses, né? A gente começou o primeiro momento, a primeira decisão de fazer o tratamento com o Dr. Cláudio foi a questão do investimento do meu sono, que não era um sono de qualidade. E eu estava aguardando ansiosamente para a abertura da clínica, agora fazendo esse tratamento, né? Junto com a clínica eu vou melhorar ainda mais a qualidade de vida. A Mais Vida Saúde na Longevidade, ela vem com um propósito de, por 3 vezes por semana, em apenas 50 minutos de sessão, descobrir a lacuna do exercício integrado. O exercício onde você vai fazer atividades cardiorrespiratórias, exercícios de mobilidade, se preocupando principalmente com quadros de dor, exercícios de força, exercícios resistidos, além de ser acompanhado por biofeedback, em ativação de coerência cardíaca respiratória, equilíbrio, cognição, agilidade. Cada um dos nossos exercícios é baseado em ciência, baseado em evidência, para que a gente tenha os melhores resultados com a menor intensidade. Os exercícios são, acima de tudo, gentis. Esse é o podcast Cada Passo Conta, a sua revista eletrônica sobre qualidade de vida, estilo de vida, bem-estar e saúde na longevidade. Hoje estamos recebendo a doutora Lidiane Santana, especialista em saúde do sono, e a gente vem conversando já aqui a respeito do que é ter um sono de qualidade. Então, Bruno, por falar em ter um sono de qualidade, hoje está muito se falando sobre crononutrição. Eu queria que você pudesse explicar para a gente o que significa crononutrição e se de fato existem alimentos que podem melhorar a qualidade do meu sono e, do outro lado, se podem piorar a qualidade do sono. Maravilha. A crononutrição vem sendo estudada, né, a relação entre alimentação e sono. Né? Alimentação e sono regenerativo, alimentação e o que pode atrapalhar o sono. Então, a gente sabe que a gente tem genes ligados, né, à nossa organização cronológica do dia, né, e o quanto essa interação desses genes fazem maior ou menor expressão em relação aos alimentos. E a gente já tem, assim, os clássicos, né? Hoje a crononutrição está cada vez mais aprofundando nessas questões. A gente já tem algumas tabelas que mostram melhores gorduras, melhores produtos para que a gente tenha um sono melhor. A briga ainda não é essa. Essa, eu acho que é a briga do futuro, sabe? Acho que a briga agora é o que atrapalha, né? A gente precisa amenizar o que atrapalha. E a gente vive hoje numa sociedade que toma remédio para dormir e toma café para acordar. Né? Toma estimulante para treinar e toma, né, estimulante no outro dia para treinar de novo de manhã porque não conseguiu dormir. Enfim, então vai numa bola de neve. A gente tem o nosso querido café, né, que tudo na vida é equilíbrio, né?
E a gente sabe que as pessoas estão, por exemplo, tomando café muito tarde, tomando café à noite e demais estimulantes. A gente tem também como se aumentou muito o uso de bebidas açucaradas, né? Bebidas adicionadas de vários formatos de açúcar e que entram como um fator de confusão ali para o sono. A gente tem os estimulantes, né, os energéticos, e muita gente ainda tem se fala pra gente, eu tomo café e durmo. Você deve escutar. Mas eu sou não cafeíno sensível. Eu tenho muito respeito, mas eu consigo correr à noite e dormir. Eu também consigo tomar café à noite e dormir, mas eu sei as consequências disso. Então eu tenho respeito com isso. Uhum. Agora, por falar em café, e sem querer cortar sua fala, porque assim, toda vez que um de nós fala, a gente fica... Porque cada um de nós quatro aqui tem uma casuística de paciente gigantesca, né? Eu estou há 30 anos no mercado, então acho que eu atendi mais de 20 mil pacientes já em consultório, fora as prescrições. Pasme, Lidiane, eu tive uma paciente que toma 2 litros de café por dia. De manhã, ela foi para mim, às 14 horas, ela já tinha tomado 1 litro e pouco de café. As olheiras eram insuportáveis. Eu tenho uma colega de trabalho que era assim. Ela estava dormindo no meu consultório e bocejando na minha frente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o café, o que seria a quantidade de café adequado, essa história do café com açúcar. E eu quero dar uma puxada no café, porque a gente também vai fazer um podcast só sobre o café especial. A gente aqui é apreciador do café de qualidade, porque tem um negócio interessante. Eu não sou nutricionista, e eu tenho a prerrogativa de dizer isso, porque eu não sou nutricionista. Eu vou ser legalista agora. Você pode comer um pouquinho de açúcar. Não tem nenhum problema. Eu só quero ver você comer um pouquinho de açúcar. Então, quando eu falo que é para tirar o açúcar, aí Bruno quer me matar. E aí, brincadeiras à parte, Bruno, me fala sobre isso. Estica um pouquinho essa questão do café, porque tem o antagonismo, né? Tem a questão ali do leitinho de vovó para dormir. Até onde esse leitinho morno é importante e até onde o café efetivamente tem essa implicação toda no sono. Bom, o café ele tem uma ação antagônica a algumas substâncias que vão fazer o relaxamento, né? Então ele tem diversas outras ações. Inclusive hoje a gente já vê que, por exemplo, algumas pesquisas com café descafeinado também teve uma questão de estimular e atrapalhar o sono. Então não é só a cafeína. E a gente sabe que o café tem uma reunião de compostos, diversos compostos bioativos que não só a cafeína. E tanto em testes cognitivos, onde foi bom, foi um estímulo para a cognição e melhorou o desempenho, café descafeinado também melhorou o desempenho, assim como também atrapalhou o sono. Interessante. Então muita gente que diz, Bruno, mas o meu café é descafeinado. Eu digo sim, se tratando de cafeína, parece ok. que não é a cafeína, né? Parece que não é só a cafeína. Será igual a cerveja sem álcool? Será que é o mesmo caso, né? Então a gente tem essa população que está fazendo isso e que as pesquisas hoje, infelizmente, gente, não é a minha torcida, mas infelizmente, cada pesquisa que aprofunda um pouquinho mais, aumenta a distância entre café e a hora de dormir. A gente tinha uma distância, a gente falava em consultório muito de 6 horas, né? Hoje está em 9. Ou seja, a 9 horas depois que você tomou café, ainda tem algum atrapalho no sono. É claro que isso são dados de pesquisa e dados médios. A gente tem umas pessoas que vão atrapalhar mais ou menos, né? Mas, com certeza, aquele que diz que não, eu consigo dormir, você adormece. A qualidade do seu sono é afetada, né? E ainda tem a questão do uso de açúcar, né? Daquelas pessoas que tomam café com açúcar, né? E eu não quero desrespeitar essas pessoas, mas eu sempre digo, olha, você não gosta de café com bebida amarga, você gosta de açúcar, né? Você gosta do docinho. Ou então bota o café para tomar o café robusta, né, Claudinho? Aí é difícil. Aí é muito difícil. Tem que ser com açúcar, com garapa, com açúcar demerara, com mel, melaço de cana. Tão carbonizado que é esse café. E assim, né? A gente sempre escuta, né? Bruno, mas olha, se eu não tomar café, eu tenho dor de cabeça. Se eu tomar, eu não durmo. Eu digo, bom, veja. Ai, Bruno, e aí, o que é que eu faço? Eu digo, veja, aí é o seguinte, né? Você foi projetada para. Não tem como a gente brigar com isso. Não, mas eu tenho café até tarde porque eu desenvolvo uma atividade intelectual até tarde e eu preciso. Eu digo, tá. Isso aqui é o que o seu corpo foi programado para fazer, independente da sua vontade. É assim. Se você vai topar fazer ou não, aí é uma outra, é a gente fazer o alinhamento de expectativas, como você falou. Né? Lidiane,
Tem várias perguntas chegando aqui, porque a gente é Omnichannel, tá em tudo quanto é canal. Então tem muita gente falando aqui sobre mitos e verdades sobre o sono. E eu destaquei 3 aqui que são bem importantes. Eu queria que você exemplificasse para a gente. Por exemplo, tirar cochilo durante o dia atrapalha o sono noturno? Isso é mito, verdade e por quê? Depende do indivíduo, da idade do indivíduo. Né? Tipo Diga assim, quem é o paciente que eu diga a conduta. Isso. Aprendi essa frase aqui, vai ficar repetindo. Veja, uma criança até 3 anos precisa de cochilo. Um adulto que é insone, uma das terapias, né, de consenso da Associação Americana e da própria BS é que priva-se o cochilo para que ele consiga melhorar a condição de insônia noturna. Um indivíduo que tem uma condição de sono tranquila, né? E aí a gente vai falar de sesta, que tem um monte de artigo, que a gente tem uma Europa que é cultural, não tem nenhum problema e não vai fazer mal. Então, a gente começou a conversa falando de higiene do sono, a gente vive um tempo de higienismo, né? O Dr. Google resolve tudo. A gente entende que o que é bom para João não necessariamente é bom para Maria. Então, vai depender de quem a gente estiver falando. Maravilhoso. E para paciente que já tem a doença crônica, ou deixa eu ver, para errei, o famoso sono acumulado, dá para compensar noites mal dormidas, dormindo mais no final de semana? É tão engraçado isso. Há uns 10 anos atrás saíram uns artigos falando assim, de jeito nenhum, né? Tem que ser no mesmo horário e de domingo a domingo, dormir e acordar no mesmo horário. Mais recentemente, a gente recebeu umas publicações falando assim, não é bem assim, vale a pena compensar um pouco no final de semana. Principalmente para indivíduos que têm esse gap. O que a gente sabe é, o sono noturno é o sono noturno, e ponto. A gente nunca vai ter... Perdeu o Playboy, né? Perdeu. O que a gente vai fazer é diminuir esse impacto na medida em que a gente cuida melhor. Então, o que eu diria é, olha, se não tem opção e tem aí uns horáriozinhos extras e você entende que para o seu metabolismo, porque a gente se conhece, a gente sabe mais ou menos como é que funciona, isso vai funcionar, ok. Pelo menos foram os últimos estudos, né? Pode ser que daqui a um ano a gente tenha novamente o que a gente teve há 10 anos atrás. De jeito nenhum, tem que ser tudo igual, acordar e dormir domingo a domingo e vamos lá. Mas hoje sim, pode ser saudável. Ou seja, não tem festinha de final de semana, né? Tem que dormir cedo, acordar cedo. Eu tenho uma pergunta. Se a pessoa dorme tarde, mas acorda tarde, ele tem ali, número de horas que ele está dormindo ali, é um número de horas adequado ali, entre 8 horas, 7h30, 8 horas e meia de sono, mas ele dorme tarde e ele acorda tarde. Ele começa a trabalhar, sei lá, 9, 10 horas da manhã, porque o estilo de vida dele é esse, ele consegue fazer. É prejudicial fazer dessa forma, ou então, quem cedo madruga, Deus ajuda. Principalmente se ele tiver um fenótipo e uma programação, um relógio biológico para dormir mais tarde e acordar mais tarde. Prejudicial é para esse indivíduo ter que acordar mais cedo e dormir mais cedo quase nunca ele vai conseguir. Então, esse indivíduo é aquele que, se não conseguir organizar a vida dele para trabalhar mais tarde, ele vai estar privando o tempo todo pela manhã. A gente tem uma colega nesse ritmo, que é fonoaudióloga, eu brinco muito sobre isso com ela, e vai dormir mais tarde. Então, cada pessoa tem assim, sua programação biológica. E se o fenótipo facilita e você consegue viver em função disso, maravilha, ponto para a sua saúde. Então aproveita ali, já fala sobre o cronotipo, explica um pouco melhor sobre isso. A gente tava conversando que cada indivíduo tem o seu cronotipo, ele tem um ajuste, né? Ele nasceu com relógios biológicos que estão no seu corpo como um todo, desde da regulação que a glândula pineal faz com a retina para receber essa luz quando ele acorda e não receber luz quando vai dormir, embora a gente tenha atropelado esse processo, esses indivíduos eles são programados. Ele tem uma cronobiologia de acordar mais cedo ou mais tarde, de dormir mais cedo ou mais tarde, de ser um dormidor longo ou um dormidor curto ou indiferente, de ser um matutino ou vespertino, como a gente estava conversando logo no começo. Então, tudo vai depender de qual a programação biológica, cronobiológica desse indivíduo. Se ele é um indivíduo que foi feito para acordar mais cedo e ele respeita isso, ele vai ter mais saúde. E o impacto de um plantão, por exemplo, num indivíduo que nasceu para dormir cedo e está dando plantão, também vai ser maior na pressão arterial, no risco, né, em que ele já tem uma propensão a diabetes, de desregular o hormônio e trazer essa diabetes com mais facilidade e de todas as outras regulações. Então, a gente precisa estar atento a qual é a programação de Cláudio, né? Qual a programação dos Brunos, como vocês falaram agora há pouco, e qual a programação de Lidiane. E, a partir disso, a gente consegue ajudar melhor a melhorar a qualidade de sono desse indivíduo.
Lembrando para você, plantonista, esse podcast não é para você. Não, tô brincando. Essa questão de plantonista é interessante se a gente falasse, por exemplo, a gente já está no finalzinho do programa por causa dessas escalas 12 por 36. Então, hoje se falou muito no Congresso sobre, é muito menos prejudicial se o indivíduo tiver uma escala 12 por 36 fixa na semana, do que ele fizer, se ele tiver uma escala fixa na semana do que essa 12 por 36, porque quando o organismo vai se reorganizar, já muda de já dia. muda o Jet dia, lag, que é o jet lag social, que é quando que Bruno Canto falou, que quando a gente no final de semana vai compensar o débito de sono. Então, o resultado é dormir é uma condição fisiológica, natural, que é um grande lixeiro, como você falou em clearance, a gente tira células beta-amiloide, hoje está se relacionando muito o acúmulo dessas proteínas beta-amiloides com a doença de Alzheimer e outras doenças demenciais. Então, realmente, cuidar do sono, e é uma doença de altíssima prevalência, os distúrbios do sono. É sério quando a gente diz que em cada 2 pessoas, uma hoje à noite não vai dormir adequadamente. E aí a questão dos medicamentos, a questão da ansiedade, isso acontece bastante com adolescentes, uma estimulação do eixo neuroendócrino HPA, secretando muito cortisol e impedindo que esse cérebro, por exemplo, tenha a sua condição de desligar. Então é muito comum no meu consultório o indivíduo falar sobre o cérebro ruminante. Ele deita, mas o cérebro fica trabalhando, fazendo listas no outro dia. Então hoje a gente tem como tratamento não medicamentoso o mindfulness, a terapia cognitiva comportamental para insônia, a terapêutica de primeira escolha, que é a terapia não medicamentosa, onde se faz higiene do sono, que é esse conjunto de técnicas e comportamentos que a doutora Lidiane falou, faz-se controle de estímulos, até que horas eu vou ver um e-mail, até que horas eu vou trabalhar, quanto de iluminação tem na minha casa, luz branca imitando a luz do sol, faz a restrição do sono, que é para aumentar a eficiência do sono, que é o tempo de cama, o tempo efetivamente dormido, dividido pelo tempo total de cama, para não fazer a pessoa ficar na cama. Então é importante que esse recado fique para a população. Na cama só se faz 2 coisas, ou dorme ou namora. Eu não como na cama, eu não trabalho na cama, eu não leio na cama, eu não assisto televisão na cama. Então as pessoas estão condicionando o cérebro a ficar muito tempo na cama e isso diminui essa eficiência, que deve ser de no mínimo 35%. E por fim, a ressignificação cognitiva, que é um trabalho exclusivo das psicólogas, dos psicólogos em geral, que é a psicoterapia para insônia, terapia cognitivo-comportamental. A gente sempre traz aqui no podcast temas complexos, né? E para cada problema complexo existem soluções igualmente complexas. Assim como a cada problema complexo, a mídia, as pessoas, a moda, o imediatismo gostam de soluções extremamente simples. Isso. Né? Então a gente vê, por exemplo, quando a gente estava falando de diabetes aqui, então já tem uma solução mágica aí na internet para curar a diabetes, que a gente sabe que não é verdade. E isso acontece em diversas áreas. No sono, a gente vê muitas pessoas jogando a responsabilidade para a solução mágica melatonina. Né? Como é que vocês estão enxergando isso? Lidiane, quer fazer as vezes da casa? Eu estava numa mesa de bar semana passada, de aniversário. Eu não estava bebendo não, gente. Eu estava só conversando. E aí, uma amiga falou assim, não, vou passar para você. Vou escrever agora o nome que eu estou usando para outra amiga que estava do outro lado. E ela falou, como é o nome? Ela falou assim, melatonina. Eu já virei assim, uma pedra na mão. Né? Gente, a gente tem um hormônio que é produzido, que foi projetado para fazer a gente dormir com qualidade, né? Não induz, ele vai facilitar a regulação desse sono de qualidade. A gente entende que ele tem um declínio à medida que a gente vai ganhando longevidade, mas ele não é a solução dos problemas, né? E aí a quantidade de indivíduo que hoje tem recorrido à melatonina, achando que está usando um indutor de sono, ou coisa do tipo, é absurda. Então, assim, melatonina é algo necessário em alguns casos, sim, mas na grande maioria dos casos, não. E tem outras repercussões em metabolismo de lipídio, em metabolismo de função renal, né? E que a gente precisa estar atento, até mais atento, porque você vai estar mexendo com o que está quieto. Então, não é bem assim e também não tem solução milagrosa quando o assunto é sono, como você mesmo falou, Bruno. A gente está chegando no final do nosso programa e eu achei maravilhoso, sem sombra de dúvida, a presença de Lidiane só fez abrilhantar. E eu queria terminar com a última pergunta de Bruno Canto, quando ele disse, essa janela de sono, se eu dormir mais tarde, e completo com o que você falou, Bruno Macedo, tem soluções mágicas na internet. Então, que bom que programas como esse
trazem ciência, trazem informação adequada, para que a gente possa desmistificar toda a condição de fake news que tem na internet. Então, eu já vi na internet se falando sobre a janela de sono. Se você não dormir entre 22 e meia-noite, o seu sono nunca será de qualidade. E a doutora Lidiane acaba de desmistificar isso em cima da tua pergunta, Bruno Canto. É isso aí. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dos nossos convidados. Doutora Lidiane, quais são as suas considerações finais, depois dos Brunos? Eu queria aproveitar uma chamada de Dr. Bruno Canto e falar assim, o sono dos sonhos, né, ele vai ser cada vez mais possível na medida que a gente se respeita. Antigamente, agora até mesmo, a gente estava com fome e a gente comia, e até era de qualidade o que a gente comia, agora nem tanto, mas a gente entende que fome, comer, e a gente não entende, às vezes, que sono é dormir, né, a gente empurra isso, isso vai ter um preço. Então, na medida em que a gente se respeita, que a gente entende como funciona, a gente vai estar mais próximo de dormir com qualidade. Com certeza. A maioria das pessoas já devem ter passado por isso, né? O telefone bater na cara, né? Caiu no seu rosto, significa que você estava realmente ali postergando, o sono bateu, chegou, né? Você conseguiu ter aquele momento para dormir e você foi forçando a barra até que o organismo venceu a briga, né? Tira o celular do quarto. Isso. E como nutricionista, eu quero deixar aqui a mensagem de que, assim, a gente tem alimentos que podem potencializar as questões relacionadas ao sono, alimentos que podem relaxar, né, promover mais relaxamento, compostos bioativos que podem ajudar nisso, mas que muito mais que isso, a melhora da qualidade e diversidade alimentar se faz mais importante do que as questões agudas, né, em relação ao impacto da alimentação no sono. Bruno Canto. Eu acho que eu durmo bem, mas eu acho que eu preciso melhorar muito a questão da higiene do sono. Eu acho que talvez porque eu durma bem, eu durmo muito pesado, eu digo, tá tudo certo e deixa pra lá. Eu acho que eu negligencio muito. Eu a partir de agora, eu vou começar até a levar um pouco mais isso a sério. Mas eu volto à questão emocional do sono. Eu volto à questão emocional porque eu acho que o mundo está indo justamente na contramão. O mundo está muito abalado emocionalmente, o mundo é muito ansioso. Não tem como a gente não ficar ansioso, e eu me incluo também. Só que a gente tem que desenvolver armas para se defender dessa ansiedade. Perfeito. Porque senão a gente vai entrar numa bola de neve, a gente vai entrar pelo ralo e não vai sair mais. E o pessoal acha que a solução é uma medicação, é a melatonina, é um Zolpidem. Eu conheço várias pessoas que, mas o Zolpidem não dá dependência. Quem disse que não dá dependência? Eu vi uma vez... só para ilustrar, estava lendo uma revista na época, muitos anos atrás, se você brincar aí, tem mais de 20 anos que eu li sobre isso. E isso me assustou de uma forma que até hoje eu lembro disso. Eu durmo nunca dormi precisando de remédio, nunca na minha vida. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa revista foi uma história, era um conto de uma pessoa que saiu à noite de casa para dormir na casa de praia, com a família. Então ele levou um tempo gigantesco, porque saiu, era em São Paulo, e ele saiu, pegou um trânsito gigantesco, mais de 2 horas de carro, chegou lá na casa de praia. Quando ele percebeu, ele não tinha uma medicação de dormir. Uma medicação bem comum, que todo mundo sabe dessa medicação, não vou falar o nome, sabe dessa medicação, e que todo mundo, os que gostam de tomar medicação para dormir, geralmente tomam esse. Eu posso falar ou é só... É o clonazepam. É o clonazepam. Não vou falar marca, não. Cara, esse cara, ele voltou. Eu lembro da hora, ele chegou perto das 10 horas na casa de praia. Quando ele viu que não levou o remédio, ele ficou tão angustiado por não poder dormir que ele voltou para pegar a medicação. Eu não sei se tinha uma farmácia na época lá na praia, mas a história era que ele voltou para a casa dele, para o apartamento, para pegar a medicação. Eu olhei isso, eu fiquei assustado, sabe, assim, com a dependência da medicação. E assim, eu acho que a gente tem que fazer, na verdade, é justamente isso. Eu acho que se o trabalho puxa da gente do dia a dia, porque cada vez mais a gente trabalha mais e parece que ganha menos, que o dinheiro é mais curto. Fale por você. Eu acho que a gente tem que se ressignificar muita coisa, sabe? Perfeito, é ressignificar e criar ferramentas para a gente se defender dessas agressões que a gente recebe no dia a dia. Eu acho que é isso. O recado que fica o sono é muito mais do que a gente imagina pra gente. É muito mais do que qualidade de vida. Eu acho que, na verdade, é um grande ponto da qualidade de vida, mas é mais do que isso. Sabe? É saúde, é qualidade de vida,
A gente hoje sabe que aprendeu hoje que o sono também pode ajudar na diabetes, pode ajudar em várias doenças, o Alzheimer também. Então, assim, a gente não deve negligenciar nunca o sono. Eu acho que o sono está dentre as prioridades da vida da gente também. Tem uma nutricionista, Gisela Savioli, autora de vários livros, e ela tem umas frases muito boas. Ela faz assim: nutrientes dão inteligência às nossas emoções. E eu acho isso de uma perfeição, assim, essa frase. E eu complementando de como o sono, né, dá também essa inteligência, essa capacidade de executar tarefa, essa capacidade de reagir a estímulos. Eu sempre que vejo uma pessoa com uma reação exacerbada no trânsito, eu penso logo: essa pessoa não comeu bem e não dormiu bem. Desse jeito. Perfeito. Gente, é um prazer. Doutora Lidiane Santana, fisioterapeuta do sono. Doutor Bruno obrigada, Canto, gente, pelo cirurgião convite. vascular. Doutor Bruno Macedo, nutricionista. E eu, Cláudio Barnabé, fisiologista clínico do exercício. E a sua revista eletrônica Cada Passo Conta, sobre qualidade de vida e saúde na longevidade. Isso aí.